Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a esta nova série da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a SEBI, chamada Hope, enfrentando biblicamente as nossas lutas. É com muita alegria que eu recebo você aqui neste programa que irá ao ar todo domingo às 16 horas. E nesta primeira série de reflexões que visam nos ajudar a compreender biblicamente como responder a tantas situações difíceis da vida que passamos, eu quero convidar você a examinar comigo o livro de Jó. Examinar sob uma perspectiva muito importante. A forma como este homem lidou com os seus problemas. A forma como este homem de Deus enfrentou as suas dores, o seu sofrimento, a sua vergonha, a sua humilhação. Por isso, seja bem-vindo. Eu quero convidar você para orarmos juntos nesse momento. Deus, te agradecemos de todo o nosso coração, porque na tua bondade o Senhor decidiu nos dar a tua palavra para nos ensinar a vivermos de uma forma que te agrade, diante dos mais difíceis dilemas, desafios, problemas das nossas vidas. Usa, Senhor, este programa. Usa, Senhor, esta série de reflexões para que possamos aprender de Ti, para que o Teu Espírito possa amadurecer estas palavras aprendidas das Escrituras em nossos corações. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Eu quero convidar você a olhar o livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Às vezes, nós passamos por experiências na vida que são muito, muito difíceis de entender. São coisas que acontecem e que nós não encontramos explicações, mesmo com o melhor entendimento que tenhamos de Deus.
mesmo com o melhor entendimento que tenhamos da sua palavra. Simplesmente não conseguimos explicar. O fato é que o sofrimento sempre nos surpreende. A vida em contextos como esses parece uma gangorra feita de altos e baixos. E nós podemos até compreender quando a gangorra ela está em baixa. Geralmente a gangorra está em baixa quando tomamos decisões erradas, quando pecamos contra Deus, ou somos irresponsáveis com aquilo que é da nossa responsabilidade. Por exemplo, a nossa saúde. Quando não fazemos o que temos que fazer e adoecemos, ou com o nosso trabalho, quando deveríamos agir de determinada forma e não agimos e acabamos demitidos, ou o nosso lar, quando deveríamos agir como esposo ou esposa de um jeito, ou como filhos ou como pais de um jeito e não o fazemos. Até entendemos quando a gangorra baixa por causa das nossas atitudes. E nesses casos é mais fácil explicarmos por que estamos sofrendo. Todavia, se torna difícil entender a gangorra embaixo quando somos surpreendidos pelo sofrimento sem que este seja causado por alguma atitude nossa. Na verdade, é pior ainda quando olhamos para aquelas pessoas que nós amamos e reconhecemos a sinceridade da fé que essas pessoas têm em Deus, reconhecemos a seriedade dessas pessoas de viverem uma fé que busca ser agradável ao Senhor, e de repente, do nada, elas são tomadas por uma dor inesperada. Principalmente quando essa dor se manifesta por meio de uma doença que aos olhos humanos não tem cura. Diante desta dura realidade, nós somos tomados da perplexidade e inquietações profundas sobre Deus e sobre a sua bondade começam a ocorrer dentro de nós. Perguntas começam a fervilhar as nossas mentes diante de um sofrimento que nos parece injusto. Perguntas do tipo: onde está Deus em tudo isso? Ou perguntas como: por que Deus permitiu tal coisa na minha vida? E talvez a pergunta possa ser ainda um pouco mais difícil quando perguntamos como Deus pode ser bom e permitir que tal sofrimento tenha chegado à minha vida. Perceba, essa pergunta ainda pode ser mais difícil quando você descobre que talvez o sofrimento não só tenha sido permitido por Deus, mas que ele pode ter sido enviado pelo próprio Deus. Como Deus pode ser bom? Com certeza não são questões fáceis de respondermos. E não é minha intenção me debruçar sobre essas questões. Há muitas boas obras que já nos ensinaram sobre essas questões. Apenas a título de exemplo, o Dr. Jerry Bridges escreveu um livro maravilhoso sobre esse assunto chamado
confiando em Deus. Mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Lá você encontrará um profundo estudo, uma profunda reflexão sobre esse assunto. A minha preocupação, de fato, neste momento, nesta série que nós estamos levando até você, não é te responder essas questões. Essa série, ela nasceu de uma exposição bíblica que eu pude fazer à minha igreja no ano de 2010. Depois, essa série de pregações virou um livro, que é a base de toda esta série que está sendo gravada e levada até você pela CB. Um livro chamado Antes Eu Te Conhecia de Ouvir Falar, aprendendo a permanecer de pé em tempos de dor e aflição. Então a minha questão, quando eu comecei a expor isso, partia de uma questão muito simples que me deixava perplexo. Como é possível alguém ser assaltado pelo sofrimento mais intenso, mais doloroso e permanecer de pé? O que faz com que pessoas, diante das mais profundas privações, continuem firmes na jornada de fé? E faz com que seus corações permaneçam agradecidos a Deus, mesmo diante do sofrimento. Sem dúvida, para mim, a história de Jó é um excelente guia para o peregrino que está atravessando o vale da sombra da morte. A história de Jó sempre foi para mim um grande exemplo para lidar em momentos difíceis da minha vida, com perdas muito grandes que eu já tive. Não é sem razão que em 2010 eu decidi expor esse texto de Jó, a história de Jó, para a minha igreja. Mas lembre-se, eu não quero explicar o livro todo. Novamente, não é minha intenção explicar o problema do sofrimento. E também não é minha intenção explicar o livro de Jó. Mas o que eu quero é olhar para os pontos centrais da mensagem desse livro, que nos ajudam a compreender os fundamentos do coração de Jó e que o levaram a ficar de pé diante das suas grandes e dolorosas aflições. Todavia, ao trazer até você hoje esta série, eu preciso lhe dizer que eu tenho em mente também uma pessoa que para mim sempre foi e sempre será uma pessoa muito especial. Um amigo com quem eu tenho dívidas impagáveis de amor. Um irmão, amigo, membro da minha igreja. Consequentemente, minha ovelha, conhecido por nós como Atadeus. Atadeus Alvino de Lima. Em 2008, eu conheci esse cara fantástico. E o conheci junto com sua esposa, Teresa. Outra pessoa incrível. Eu os conheci numa sala de aula, como meus alunos, enquanto eu lecionava um curso sobre a interpretação do Apocalipse. Desde então,
esses irmãos entraram na minha vida e na vida da minha família de uma forma única, como instrumentos de restauração do meu ministério pastoral. Naquela ocasião eu estava afastado do ministério pastoral e eu havia decidido que não queria mais pastorear. Eu não voltaria ao pastorado. E eu tinha tomado essa decisão porque eu considerava a minha vida pessoal uma vida de fracasso. Entenda, eu não me refiro à minha vida pastoral. A minha vida pastoral, ela me dava alegria. Mas eu havia fracassado como pastor. Eu havia fracassado como homem. E foi através desses irmãos e outros irmãos queridos, o pastor Pedro, que hoje trabalha na equipe pastoral da minha igreja, Ricardo, que hoje é diácono, juntamente com sua esposa, Sildete, irmão Edson Faria, sua esposa Ana Paula, pastor Joel, pastor da nossa igreja em Araraquara. Através desses irmãos foi que eu reencontrei coragem para acreditar no perdão de Deus e no seu chamado para pastorear pessoas, para voltar a cuidar de pessoas que hoje fazem parte da igreja que eu pastoreio, a Igreja Cristã de Confissão Reformada. Mas é fato que Atadeus era um cara que sempre se destacava no grupo. Juntamente com a sua esposa Teresa, porque Atadeus era um cara que tinha um coração de servo. E ao mesmo tempo, ele era um homem capaz de ouvir a voz de Deus. Muitas foram as vezes que Deus me falou diretamente ao coração para me exortar, mas também para me socorrer. Além disso, ele sempre foi um irmão que se destacava pela sua presença em nossas vidas e na vida da comunidade. Nós brincávamos dizendo que de nascimento de bebê a funeral, a gente podia contar com a presença certa dele e da sua esposa. Eu me lembro que não havia um único estudo bíblico oculto que esse irmão perdesse. Havia um desejo nele muito forte de aprender mais de Deus e da sua palavra. Sua presença sempre foi além da presença física. Era a presença encarnada em generosidade. Enquanto o meu deserto terminava, eu passei por situações financeiras muito difíceis. Às vezes não tendo dinheiro para comprar comida para minha família no dia seguinte. E sem que eu externasse a minha necessidade, sem que eu precisasse falar isso a alguém, lá chegava o Atadeus com uma oferta que o Senhor Deus havia colocado em seu coração para socorrer a mim e a minha família. Todavia, essa generosidade desse homem nunca foi uma generosidade restrita a mim, que era o seu pastor. Eu, na verdade, tenho dificuldade quando eu vejo cristãos que se preocupam em abençoar o pastor, que muitas das vezes nem precisa, e são incapazes de perceber a necessidade do seu irmão que está ao lado na igreja. Preocupo-me porque, via de regra, esse comportamento está associado à ideia errada
da chamada lei da semeadura em 1 Coríntios 8. Pastores que ensinam esta lei, na sua maioria, o fazem para arrecadar dinheiro para seus ministérios, a fim de viverem nababescamente. Eles esquecem, ignoram ou ocultam de seus ouvintes que, no contexto de 1 Coríntios 8 e 9, o apóstolo Paulo refere-se à coleta para socorrer aos irmãos pobres e necessitados de alimento, e não para sustentar algum ministério pastoral. Pois bem, como dizia, a generosidade de Atadeus nunca foi restrita a mim, e isso me alegrava muito, pois eu via em seu coração a beleza do amor de Cristo, que é capaz de perceber aquele que está ao seu lado. Não foram poucas as pessoas, e isto até os dias de hoje, que foram abençoadas por Deus por meio do ministério da misericórdia exercido por esse irmão. Creio que já deu para você perceber como eu sou grato a Deus pela vida deste homem e quanto eu de fato o amo. Então será fácil para você entender como foi difícil para mim saber que esse cara tão querido, esse cara servo fiel a Deus, ministro da misericórdia, descobriu em setembro de 2013 que estava com uma doença incurável e degenerativa. Uma doença conhecida popularmente como ELA, esclerose lateral amiotrófica. Creio que será fácil para você entender como foi difícil para mim, pastor e amigo desse homem, vê-lo perder todos os seus movimentos e hoje ser limitado a movimentar apenas a cabeça. Até a fala foi comprometida. Esta é uma daquelas situações que eu não sei explicar o porquê. Não sei explicar porque Deus permitiu a ele essa doença tão terrível. Apenas sei que Deus o ama. E sei que Deus o ama muito. Apenas sei que Deus continua sendo bondoso. Apenas sei que Deus continua sendo misericordioso com a vida desse meu amigo e irmão. Sei disso por causa do caráter de Deus. Não porque eu possa entender isso. Não porque eu possa explicar o que aconteceu com ele. O sofrimento desse meu amigo causou profunda perplexidade em mim e em todos da nossa igreja, pois sua vida sempre foi um grande exemplo. Entretanto, em maior perplexidade eu fiquei ao ver a sua reação. Uma reação amorosa, uma reação agradecida a Deus por tudo o que Deus lhe havia dado e como Deus o tem sustentado em meio a esta grande prova, em meio a este grande sofrimento. Mais do que nunca, sua fé se manifestou de uma forma tão gigante, digna de poucos homens
que eu conheci ao longo da história da Igreja Cristã. Por ver em sua vida os fundamentos que conduziram o coração de Jó em meio ao sofrimento, eu quero dedicar essa série a este meu irmão, a este meu amigo, a Tadeus Alvino de Lima. E mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida desse homem, por ser um instrumento vivo da instrução daquilo que as Escrituras nos ensinam sobre a mão invisível de Deus, que se faz presente em meio aos nossos sofrimentos. A você, meu amigo, irmão Tadeus, com amor e profunda gratidão, na esperança de que o Deus bendito o cure e nos dê a alegria de estarmos ao seu lado por muitos anos ainda. Mas se isso não acontecer, tenho certeza que grande será o seu galardão, pois aquilo que a tua mão direita fez por tantas pessoas, inclusive a mim e a minha família, a tua mão esquerda desconheceu. Amo você. Vamos orar. Deus, não entendemos muitas coisas, principalmente quando os nossos sofrimentos não nos parecem justos. Também não compreendemos porque o Senhor não nos tem dado respostas, mas sabemos que não importa o vale da sombra da morte que tenhamos que passar, o Senhor estará conosco ali. Por tua bondade, faz desta série uma série de esperança para muitas pessoas que têm vivido momentos muito difíceis e que precisam da força, da vida que só a tua palavra pode dar.